Quando ela morrer, finalmente teremos sossego. Foi com estas palavras, ditas pela minha própria nora na cozinha da sua casa, que o meu mundo se partiu. Eu estava no corredor, paralisada, com uma bandeja de café a tremer nas mãos. O choque foi tão violento que nem senti a chávena a escorregar, a estilhaçar-se no chão num protesto ruidoso. O barulho denunciou a minha presença, e o silêncio que se seguiu foi mais cortante que os cacos de porcelana espalhados aos meus pés. Carla surgiu à porta, vestindo aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Logo atrás dela, Marcos, o meu filho, com o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse. O fantasma da mãe que acabara de trair. Dona Neuza, a senhora está bem? Deixe que eu limpo isso. Carla agachou-se, mas eu impedia com um gesto. Não precisa, querida. Já dei trabalho a mais, não é mesmo? A minha voz saiu firme, gelada. Imagino o alívio que será quando eu finalmente me for. Os olhos dela arregalaram-se. Marcos deu um passo em frente, gaguejando. Mãe, a senhora entendeu mal. A Carla estava a falar de mim, Marcos. Não me trate como uma velha senil. Tenho 68 anos, não 98. E graças a Deus, a minha audição ainda é perfeita. Peguei na minha mala e saí daquela casa, com as pernas bambas e o coração em pedaços. Eu, Neuza Oliveira, viúva há 7 anos, mãe de um filho único, a sogra indesejada, acabava de descobrir que era um estorvo para a minha própria família. Mas o pior ainda estava para vir. Caminhei sem rumo pelas ruas do Tatuapé, o bairro de São Paulo onde vivi toda a minha vida, sentindo o peso dos meus 68 anos sobre os ombros. O céu de janeiro, abafado e cinzento, ameaçava chuva, espelhando o meu humor. Passei pela padaria onde comprava pão desde que Marcos era criança, pela praça onde o levava a brincar. Lugares tão familiares que, de repente, me pareciam estranhos, hostis. Ao chegar ao meu pequeno e arrumado apartamento, com as plantas na varanda e o cheiro a café impregnado nas paredes, joguei a mala no sofá e desabei junto. As lágrimas, contidas até então, vieram grossas e quentes, molhando as minhas mãos enrugadas. Não era apenas a crueldade da frase que me doía, era o contexto que se revelava. Há 3 anos, com o dinheiro que poupei durante uma vida inteira como professora, realizei um sonho antigo. Comprei uma pequena casa em Atibaia, um refúgio para empreender a minha velhice, com um quintal para as minhas ervas. Paguei tudo à vista, com o suor do meu trabalho e a pensão que o meu Antônio me deixou. Mas, por uma ironia cruel do destino, por praticidade, coloquei a casa no nome de Marcos. É mais fácil para resolver as burocracias, meu filho, disse-lhe eu, com o coração cheio de amor e a certeza cega de que ele jamais me trairia. Agora, as peças do quebra-cabeças encaixavam-se com uma clareza dolorosa. As visitas frequentes deles a Atibaia, as conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava na sala, as perguntas sobre a valorização do bairro. Não era interesse, era cálculo. Eles estavam à espera que eu morresse para vender a minha casa. O telefone tocou, rasgando o silêncio dos meus pensamentos sombrios. Era Marcos. Mãe, a senhora entendeu tudo errado. A Carla estava a falar da mãe dela, que está a dar problemas lá em Minas. Por favor, volte para conversarmos. Mentira. Uma mentira descarada. A mãe de Carla morrera há 2 anos, vítima de um AVC. Ela própria mo contara, sem derramar uma única lágrima. Marcos, não insulte a minha inteligência. A sua esposa falava de mim, e você sabe disso. Mãe, pelo amor de Deus. Preciso de descansar, filho. Falamos depois. Desliguei antes que ele pudesse insistir.
O telemóvel vibrou com mensagens que ignorei. Precisava de pensar. Fui ao quarto e, na gaveta da cômoda, encontrei a pasta com os documentos da casa. O contrato de compra e venda, amarelado nas bordas, os recibos dos pagamentos e a escritura em nome de Marcos Oliveira. Meu filho, meu único filho. A dor deu lugar a algo mais frio, mais afiado, uma raiva que eu não sabia existir dentro de mim. Não era apenas uma casa, era a minha segurança, o meu futuro, a minha independência. E eles queriam tirar-me tudo. Naquela noite, não dormi. Fiquei a olhar para o teto, repassando cada momento, cada olhar trocado entre eles. Como pude ser tão cega? E pergunto-me: quantas de vocês, mulheres, já sentiram o gosto amargo de uma traição assim, vinda de quem mais deveriam proteger-vos? Na manhã seguinte, a campainha arrancou-me de um sono agitado. Era Dona Lúcia, a minha vizinha há mais de 40 anos, uma mulher pequena de cabelos brancos e olhos vivos. Neuza, pelo amor de Deus, estás bem? Ouvi-te chorar ontem à noite. Abri-lhe a porta, e enquanto o aroma do café enchia a cozinha, contei-lhe tudo. Ela ouviu em silêncio, os lábios finos de desaprovação. Gente ruim sempre se entrega, Neuza, disse ela, apertando a minha mão com uma força surpreendente. Só precisamos de dar um empurrãozinho. O meu sobrinho, o Paulo, é advogado. Ele pode ajudar-te. Naquele mesmo dia, liguei para Paulo, um homem sério, de meia idade, que me ouviu com atenção enquanto eu lhe mostrava os documentos. Dona Neuza, a situação é complicada, mas não impossível. Temos os comprovativos de pagamento. Poderíamos entrar com uma ação, mas seria um processo longo e doloroso. Ele fez uma pausa, ajeitando os óculos. Mas há outra abordagem, mais psicológica. Às vezes, a ameaça da vergonha pública é mais eficaz do que um tribunal. Ninguém quer ser visto como o filho que roubou a própria mãe. Entendi perfeitamente. Era manipulador, sim, mas era justo. Naquela noite, pensei no meu Antônio. Ele ficaria furioso. Vamos querer um lugar tranquilo para os nossos últimos anos, dizia ele. Os nossos últimos anos. Ele não chegou a vê-los. As mensagens de Marcos continuavam a chegar, cheias de um amo-te, oco e sem sentido. Desliguei o telemóvel. Amanhã, a batalha começaria. Acordei com uma clareza que não sentia há anos. A mágoa ainda latejava, mas agora havia determinação. Às 9 em ponto, o telefone tocou. Mãe, estamos a ir aí. Hoje não, Marcos. Tenho um compromisso. Compromisso? A senhora nunca sai. A irritação na voz dele era palpável. Vou encontrar-me com o Paulo, o sobrinho da Lúcia. O advogado. Tenho umas dúvidas sobre a casa de Atibaia, sobre como proteger o que é meu. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Depois, a voz dele, cautelosa. Mãe, não precisa disso. A casa é sua? Sempre foi. Conversamos depois, Marcos. Desliguei. A semente da dúvida estava plantada. À tarde, recebi uma visita inesperada. Carla. Sozinha, impecável como sempre, o seu perfume doce a invadir o meu apartamento. Dona Neuza, podemos conversar? Sentamo-nos na sala, uma em frente à outra. Eu, no meu sofá gasto pelo tempo. Ela, na poltrona que fora do meu marido. O Marcos contou-me que a senhora consultou um advogado. Sinceramente, não entendo. Somos família. Família não planeia vender a casa da matriarca pelas costas, Carla. O rosto dela empalideceu, mas a compostura manteve-se. A senhora está a confundir as coisas. Eu falava da minha tia, que tem Alzheimer. A sua mãe morreu há 2 anos, Carla.
E a conversa sobre vender rápido e aproveitar a valorização também era sobre a sua tia? Estávamos a falar de um terreno, um investimento nosso. Nada a ver com a senhora. Que coincidência. Vocês têm visitado muito a minha casa ultimamente. Até levaram lá um corretor na semana passada, não foi? Acertei em cheio. O pânico brilhou nos seus olhos por um instante. Como é que a senhora. Tenho amigos em Atibaia, querida. Pessoas que se preocupam comigo e me contam quando vêm estranhos a visitar a minha propriedade. Ela levantou-se nervosa. Acho melhor conversarmos quando a senhora estiver mais calma. Está a criar teorias da conspiração. Não estou a criar nada, Carla. Estou a defender o que é meu. Aquela casa foi comprada com o meu dinheiro. O fato de estar no nome do Marcos foi apenas uma formalidade. E ninguém está a questionar isso. Não? Então por que é que a estão a tentar vender? Ela pegou na mala, visivelmente abalada, sem resposta. Isto é um absurdo. Vou-me embora, disse ela, a voz um fio de gelo, antes que esta conversa se torne ainda mais desagradável. Deixei-a ir. Observei as suas mãos, que tremiam ligeiramente ao procurar a maçaneta da porta. Sim, eu a havia desestabilizado. E aquilo era apenas o começo. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era Marcos. A voz dele, do outro lado da linha, soava contida, cada palavra pesada por uma tensão mal disfarçada. Mãe, o que foi que disse a Carla? Ela chegou em casa a chorar, a dizer que a acusou de querer roubar a sua casa. Respirei fundo, mantendo a calma. Eu apenas perguntei: por que é que vocês estão a planear vender a minha casa em Atibaia sem me consultarem? Isso é um disparate, mãe. Ninguém está a planear nada disso. Marcos, eu ouvi a conversa. Eu vi os documentos no vosso computador quando aí estive na semana passada. Mais um bluff. Um tiro no escuro. Não vira documento algum, mas a hesitação dele, aquele breve silêncio do outro lado da linha, disse-me tudo o que eu precisava de saber. Que documentos? Não existe documento nenhum. Não? Então por que estás tão nervoso? Por que é que a Carla saiu daqui a tremer? Pessoas inocentes não reagem assim, meu filho. Silêncio. Depois, um suspiro pesado, cansado. Mãe, vamos conversar pessoalmente. Isto é um mal-entendido enorme. Claro que vamos conversar. E vamos resolver esta situação. Aquela casa é minha, Marcos. Minha. E vai continuar a ser. Desliguei, sentindo uma mistura amarga de tristeza e determinação. Estava a usar as mesmas táticas manipuladoras que eles usavam comigo. Uma parte de mim sentia vergonha, mas outra parte, a parte que lutava para sobreviver, sabia que era necessário. Nos dias que se seguiram, mantive uma distância estratégica. Não atendia todas as ligações, respondia a mensagens com frases curtas e vagas, deixando Marcos e Carla a marinar no limbo da incerteza. Enquanto isso, nos bastidores, o meu plano tomava forma com a ajuda de Dona Lúcia e do Dr. Paulo. A senhora tem um testamento? Perguntou Paulo durante a nossa segunda reunião. Tenho, mas não o atualizo há anos. Deixei tudo para o Marcos, como é óbvio. Pois bem, está na hora de fazer um novo. A ideia era de uma simplicidade brilhante. Eu redigiria um novo testamento, legando a casa de Atibaia a uma instituição de caridade, com a condição de que eu mantivesse o usufruto vitalício. Nem precisaria de o registrar oficialmente. Bastaria que Marcos e Carla soubessem da sua existência, da possibilidade de perderem tudo para estranhos. Mas isso não é um pouco cruel? Hesitei. Dona Lúcia, sentada ao meu lado, soltou uma gargalhada seca. Cruel, Neusa. Cruel é quererem vender a casa da própria mãe. Isto, disse ela, com um brilho nos olhos,
É apenas justiça poética. Paulo preparou o documento com todas as formalidades legais. Parecia oficial, imponente, convincente. Guardei-o numa pasta nova, brilhante, com o nome de uma conhecida organização que cuidava de idosos abandonados estampado na capa. A ironia da escolha não me escapou. Finalmente, após quase 2 semanas de silêncio calculado, concordei em recebê-los para um almoço de domingo. Preparei o prato preferido do meu filho, frango assado com batatas, como nos velhos tempos. O aroma enchia o apartamento, uma evocação agridoce de uma época mais simples, quando éramos apenas mãe e filho contra o mundo. Chegaram pontualmente ao meio-dia. Marcos parecia abatido, com olheiras profundas. Carla mantinha a sua postura impecável, mas havia uma tensão evidente em cada gesto seu. Os meus netos, Lucas e Marina, de 10 e 8 anos, vieram junto, felizmente alheios ao drama dos adultos. Crianças, por que não vão ver televisão no quarto da avó enquanto conversamos? Sugeriu Carla, com um sorriso que não chegava aos olhos. Assim que a porta do quarto se fechou, o clima na sala pesou. Sentamo-nos à mesa e o único som era o do tilintar dos talheres nos pratos. Foi Marcos quem quebrou o silêncio constrangedor. Mãe, precisamos de esclarecer esta história. A senhora está a imaginar coisas que não existem. Comi um pedaço de frango, mastigando lentamente, saboreando o frango e o momento. Estou? Então explica-me, por que levaram um corretor à casa de Atibaia na semana passada? O golpe foi certeiro. Vi-os trocar um olhar fugaz, uma microexpressão de pânico. Tinha-os apanhado de surpresa, outra vez. Como é que a senhora sabe disso? Perguntou Carla, a sua pretensão de inocência a desfazer-se. Tenho os meus meios. O que importa é que vocês estavam a planear vender a minha casa sem o meu conhecimento ou consentimento. Marcos pousou o garfo, suspirando. Mãe, não é bem assim. Estávamos apenas a avaliar opções. Que opções, Marcos? A casa é minha. Comprei-a com o meu dinheiro para a minha reforma. Que opções é que vocês têm para avaliar? A senhora quase não vai lá, explodiu Carla, perdendo a compostura. Aquela casa fica vazia a maior parte do tempo, quando podia ser vendida por um bom valor. Podíamos usar o dinheiro para. Para quê, Carla? Para vocês comprarem o quê? Um carro novo? Uma viagem à Europa? Para o seu próprio bem-estar, dona Neuza, respondeu ela, a voz carregada de uma falsa indignação. A senhora não está a ficar mais nova. Em breve vai precisar de cuidados especiais. Talvez uma clínica. Uma clínica? Queres internar-me, é isso? Marcos interveio, tentando apaziguar os ânimos. Ninguém quer internar a senhora, mãe. A Carla só está a pensar no futuro, em como podemos garantir que tenha os melhores cuidados. Vendendo a única coisa que me dá segurança e independência? Que lógica é essa? Levantei-me e fui até a estante da sala. Voltei com a pasta brilhante que Paulo preparara. Coloquei-a sobre a mesa com um som suave, um baque surdo entre os pratos de comida agora esquecidos. Sabem o que é isto? Eles olharam para a pasta, confusos. O nome da instituição de caridade estava claramente visível. É o meu Novo Testamento. Decidi que, se não posso confiar na minha própria família para respeitar os meus desejos e o meu patrimônio, então prefiro deixar tudo a quem realmente se importa com os idosos. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. Carla agarrou a borda da mesa com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. A senhora não pode estar a falar a sério, murmurou ela. Nunca falei tão a sério em toda a minha vida, Carla. Abri a pasta e mostrei-lhes o documento, com a sua aparência oficial, os seus selos, assinaturas e linguagem jurídica. Está tudo aqui.
A casa de Atibaia e tudo o mais que possuo irão para a Fundação Novo Amanhecer após a minha morte. Eles cuidam de idosos abandonados pelas famílias. Irônico, não acham? Marcos pegou no documento com mãos trêmulas, os seus olhos a percorrerem as linhas rapidamente. Mãe, isto é loucura. Nós somos a sua família. A senhora não pode simplesmente deserdar-nos assim. Posso sim. É meu direito. Assim como era meu direito saber que vocês estavam a planear vender a minha casa. Não íamos vender sem a sua permissão, protestou Carla, mas a sua voz vacilou, traindo a mentira. Não? Então por que esconderam de mim? Por que levaram corretores às escondidas? Por que falar sobre quando ela morrer? Marcos passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente 10 anos mais velho. Foi um erro, mãe, admito. Estávamos apenas a explorar possibilidades. A casa está valorizada e pensamos que talvez fosse melhor convertê-la num investimento mais líquido para o seu próprio benefício. O meu benefício seria ter a minha casa, Marcos. O lugar que escolhi para passar os meus últimos anos. O lugar que comprei com o suor do meu trabalho. Carla, recuperando a compostura, tentou uma abordagem diferente. Dona Neuza, eu entendo a sua frustração. Deveríamos, de facto, ter falado consigo primeiro. Mas deserdar o seu próprio filho? Os seus netos? Por causa de um mal-entendido? Mal-entendido? Vocês estavam a planear tirar-me a única coisa que me dá segurança na velhice. Isso não é um mal-entendido. É traição. A palavra pairou no ar, tóxica. Traição. E quanto aos meus netos, eles não têm culpa disto. Não, não têm. Por isso, deixei uma pequena provisão para a educação deles. Está especificado no documento. O resto vai para a Viebst Fundação. Outro bluff. Não havia provisão alguma, mas eles não precisavam de saber disso. Marcos pousou o documento na mesa, derrotado. O que podemos fazer para consertar isto, mãe? Diga-nos. Era o momento que eu esperava. A rendição. Agora, era eu quem ditava os termos. Primeiro, quero a casa de volta em meu nome, imediatamente. Segundo, quero um pedido formal de desculpas, de vocês os dois. Terceiro, quero respeito. Não sou uma velha senil que pode ser manipulada e descartada quando for conveniente. Carla abriu a boca para protestar, mas Marcos silenciou-a com um olhar. Está bem, mãe. Faremos a transferência da casa de volta para o seu nome. E, sinceramente, pedimos desculpa. Foi um erro terrível. E o testamento? Perguntou Carla, incapaz de esconder a sua preocupação. Isso dependerá de vocês, de como me tratarem daqui para a frente, de como respeitarem as minhas decisões e a minha autonomia. Naquele momento, ouvi o riso das crianças vindo do quarto. Aquele som inocente contrastava de forma dolorosa com a tensão na sala. Pensei em como seria triste se elas crescessem a ver a avó como um fardo, um obstáculo a ser removido. Não, eu não permitiria isso. Nos dias seguintes, Marcos agiu com uma eficiência surpreendente, contratando um advogado para reverter a transferência da propriedade. Carla manteve-se distante, o seu ressentimento palpável por trás de sorrisos forçados. Eu sabia que tinha vencido a batalha, mas a guerra pelo meu valor como pessoa, como mãe, essa estava longe de terminar. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada de Júlia, a irmã mais nova de Carla. Dona Neuza, podemos encontrar-nos para um café? Há algo que eu acho que a senhora devia saber. Encontramo-nos numa padaria. Júlia parecia nervosa, as suas mãos irrequietas mexendo no açucareiro. A Carla está furiosa consigo. Ela tinha grandes planos para o dinheiro daquela casa. Que planos? Eles estão com problemas financeiros. O Marcos fez uns investimentos péssimos. Perdeu muito dinheiro.
A casa em Atibaia seria a salvação deles. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. O meu filho preferiu tentar enganar-me a pedir ajuda. Por que me estás a contar isto, Júlia? Ela hesitou. Porque não concordo com o que eles fizeram. E porque, bem, a Carla está a planear alguma coisa. Ela disse que isto ainda não acabou, que vai recuperar o que é dela por direito. Um arrepio percorreu-me a espinha. Agradeci a Júlia e assim que cheguei a casa, liguei ao Dr. Paulo. Precisamos de acelerar a transferência e quero garantias legais de que ninguém poderá vender ou usar a casa como garantia sem a minha autorização expressa. No dia seguinte, decidi fazer uma visita surpresa a Atibaia. A viagem de quase 2 horas deu-me tempo para pensar no orgulho que senti quando comprei aquela casa, o meu refúgio. Ao chegar, tudo parecia normal por fora. Mas ao entrar, a casa recebeu-me com o cheiro a mofo e a abandono. Foi então que entrei no escritório. A gaveta onde eu guardava os documentos importantes estava aberta, vazia. O meu coração disparou. Vasculhei a casa, mas nada mais parecia fora do lugar. Sentei-me na varanda e a lembrança atingiu-me. As escrituras originais da casa. Liguei imediatamente a Paulo. Eles levaram os documentos originais. Isso pode atrapalhar o processo? Pode complicar, mas não impedir. O importante é agirmos depressa. Voltei para São Paulo naquela mesma tarde, com um novo sentido de urgência. Quando cheguei ao meu apartamento, Marcos esperava-me à porta. Parecia um homem destroçado. Mãe, onde esteve? Estive a ligar o dia todo. Fui a Atibaia. Alguém entrou na casa e levou documentos importantes. Ele empalideceu. A senhora acha que foi a Carla? A pergunta, uma quase admissão, apanhou-me de surpresa. Sabes de alguma coisa que eu deva saber, Marcos? Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço infinito. Posso entrar? Precisamos de conversar. Sentamo-nos na sala. O abismo entre nós parecia intransponível. A Carla e eu estamos a separar-nos, disse ele por fim. A voz era baça, desprovida de emoção. As coisas já não estavam bem há muito tempo, mas esta história da casa foi a gota de água. Senti uma mistura confusa de alívio e tristeza. Sinto muito, filho. Não sinta. A Carla, ela está obcecada com dinheiro, com status. Nada é suficiente. E as crianças? Estão comigo. A Carla saiu de casa ontem, depois de uma briga terrível. Sobre a casa de Atibaia? Ele assentiu, desviando o olhar. Ela queria que eu contestasse a transferência. Ele insistia que tínhamos direito àquele dinheiro, que o meu apego era puro egoísmo. Eu recusei. Disse que o dano que havíamos causado já era suficiente. Uma parte de mim, a mãe, queria envolvê-lo num abraço e sussurrar que tudo ficaria bem. A outra parte, mais cautelosa, a mulher que a vida tinha ensinado a desconfiar, se perguntava se aquilo não era apenas mais um ato de manipulação. E os documentos que sumiram lá de casa? Perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. Marcos franziu a testa, a confusão em seus olhos parecia genuína. Que documentos? As escrituras originais. Estavam na gaveta do escritório. Desapareceram. Ele balançou a cabeça, veemente. Não sei de nada, mãe. Juro. Não vou mais mentir para a senhora. Fiz isso uma vez e o arrependimento me consome. Eu o encarei, buscando no fundo de seus olhos qualquer vestígio de falsidade. Não encontrei. Apenas um cansaço profundo, um remorso palpável e uma tristeza que parecia ter criado raízes em sua alma. Acredito em você, Marcos, e eu acreditava. Talvez fosse a ingenuidade de uma mãe, mas escolhi, mais uma vez, confiar no meu filho.
O que vamos fazer agora? A pergunta dele saiu baixa, quase um sussurro. De repente, ele parecia perdido, como um menino que um dia corria para mim com os joelhos ralados e os problemas do mundo. Vamos terminar a transferência da casa para o meu nome. E depois? Depois. A gente vê. Um dia de cada vez. Ele assentiu e, por um instante fugaz, eu vi o menino que ele fora. O menino que criei sozinha depois que Antônio se foi. O menino que jurou que sempre me protegeria. Mãe, me desculpe. Por tudo. Eu nunca deveria ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Eu sei, filho. Eu sei. Naquela noite, muito depois de Marcos ter partido, fiquei na varanda, observando as luzes da cidade piscarem à distância. Pensei em como a vida dá voltas, em como os papéis se invertem. Agora era eu quem precisava proteger meu filho, ajudá-lo a se reerguer do fracasso de seu casamento. Mas antes de tudo, eu precisava garantir a minha própria segurança. Carla ainda estava lá fora, uma tempestade de fúria e possivelmente perigo. E era ela quem estava com os documentos originais da minha casa. A manhã seguinte trouxe uma ligação de Paulo. A voz dele, normalmente calma, soava tensa, urgente. Dona Neuza, temos um problema. Carla entrou com uma contestação à transferência da propriedade. Ela alega que a casa foi comprada com dinheiro do casal. Senti um frio percorrer minha espinha. Isso é mentira. Eu comprei aquela casa com as economias de uma vida e com a pensão do Antônio. Eles não contribuíram com um único centavo. Eu sei, dona Neuza, mas ela apresentou alguns documentos, recibos, transferências bancárias, que parecem indicar o contrário. Falsos. Ela deve ter falsificado tudo. Provavelmente, mas isso vai complicar o processo. Precisaremos de provas concretas de que o dinheiro era exclusivamente seu. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Carla tinha ido longe demais. Falsificar documentos era crime. Ela estava disposta a arriscar tudo por aquela casa? Liguei para Marcos imediatamente. Sua ex-esposa falsificou documentos para impedir a transferência da casa. Ela está alegando que vocês me ajudaram a pagar por ela. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Depois, um suspiro. Mãe, eu sabia que ela estava planejando alguma coisa, mas não imaginei que chegaria a tanto. Você precisa falar com ela, Marcos. Isso é crime. Ela pode ser presa. Vou tentar, mãe. Mas a Carla não está raciocinando. Ela está obcecada por essa casa. Pelo dinheiro. Depois de desligar, andei de um lado para o outro na sala, a mente a mil. Eu precisava de provas. Extratos bancários antigos, recibos, qualquer coisa. Fui até o armário onde guardava uma vida inteira de papéis. Caixas e mais caixas, o cheiro de tempo impregnado nas folhas amareladas. Comecei a busca, uma arqueologia da minha própria vida financeira, procurando por extratos de 3 anos atrás. Horas depois, encontrei. Ali estava. Os extratos mostrando a retirada do dinheiro da poupança, os recibos das transferências para a imobiliária. Tudo em meu nome. Provas irrefutáveis. Liguei para Paulo. Isso é excelente, dona Neuza, ele exclamou. Passo aí hoje mesmo para buscar. Com isso, podemos não só garantir a transferência, mas também processar a Carla por falsificação e tentativa de estelionato. A ideia de processar a mãe dos meus netos me revirava o estômago, mas Carla não me deixara outra escolha. No final da tarde, enquanto Paulo examinava os papéis na minha mesa, o telefone tocou. Era Júlia, a irmã de Carla, de novo. Dona Neuza, a senhora precisa saber. A Carla está fora de controle. Está dizendo coisas terríveis, fazendo ameaças.
Ameaçando o quê, Júlia? Ela disse que, se não conseguir a casa, vai fazer a senhora se arrepender. Disse que tem provas de que a senhora não tem condições mentais de administrar seus bens, que vai pedir uma interdição judicial. Foi como um soco no estômago. Interdição. Declarar-me incapaz. O pesadelo de toda pessoa idosa. Mas ela não tem base para isso. Eu estou perfeitamente lúcida. Eu sei, dona Neuza, mas ela está desesperada. E gente desesperada faz coisas terríveis. Relatei a nova ameaça a Paulo. Ele franziu a testa, preocupado, mas não alarmado. Para conseguir uma interdição, ela precisaria de laudos médicos, testemunhas, provas concretas. A senhora está claramente lúcida, mas, por precaução, vamos solicitar uma avaliação médica independente. Teremos um laudo recente atestando sua capacidade. Os dias que se seguiram foram um borrão de ansiedade. Cada toque do telefone, cada batida na porta, me fazia sobressaltar. A ideia de ser declarada incapaz me aterrorizava mais do que perder a casa. Fiz a avaliação. O geriatra, um homem gentil e respeitado, atestou que eu estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Senti um alívio imenso, mas a ameaça ainda pairava no ar. Uma semana depois, ela se concretizou. Chegou a notificação judicial. Carla havia mesmo entrado com o pedido, alegando que eu sofria de confusão mental e paranoia. Liguei para Paulo, em pânico. Ela realmente fez isso? Como pode mentir dessa forma? Mantenha a calma, dona Neuza. Era esperado. Temos o laudo médico e vamos contestar. E vamos contra-atacar com o processo por falsificação. Mas o dano já estava feito. A simples existência daquele processo manchava minha reputação, lançava dúvidas sobre minha mente. Senti-me humilhada, violada na minha dignidade. Marcos veio assim que soube. Estava lívido de raiva. Não posso acreditar que ela chegou a esse ponto. É desumano. Seu casamento deve ter sido um inferno, filho. Ele deu um sorriso triste. Foi, nos últimos anos. Mas eu também tenho culpa. Fui fraco. Deixei que ela controlasse tudo, inclusive meu relacionamento com a senhora. Sentamos no sofá, lado a lado, e o silêncio que se instalou entre nós curava mais do que qualquer palavra. O que vamos fazer agora? Perguntei por fim. Vamos lutar, mãe. Juntos, desta vez. Vou testemunhar a seu favor. Vou contar tudo. Olhei para o meu filho e, pela primeira vez em muito tempo, vi o homem que sempre esperei que ele se tornasse. Obrigada, Marcos. Não me agradeça, mãe. Estou apenas fazendo o que deveria ter feito desde o início. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Paulo me preparou meticulosamente. O mais importante é manter a calma e a lucidez. Responda com clareza. Mostre que é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Nesses dias, recebi um apoio que aqueceu meu coração. Vizinhos, amigos, parentes distantes. Dona Lúcia, minha vizinha fiel, organizou um pequeno grupo para ir comigo ao fórum. Na véspera, Júlia me fez uma visita surpresa. Vim dizer que vou testemunhar a seu favor amanhã. Ela anunciou, firme. Não posso ver minha irmã cometer essa crueldade e ficar calada. Tem certeza, Júlia? Sua irmã nunca vai te perdoar. Tenho. Algumas coisas são mais importantes que laços de sangue. A justiça é uma delas. Naquela noite, o sono não veio. A imagem do tribunal, do juiz, do olhar acusador de Carla, assombrava minha mente. E se acreditassem nela? A manhã da audiência nasceu cinzenta, ameaçando chuva. Vesti-me com cuidado, um vestido sóbrio, os brincos de pérola que Antônio me dera. Queria parecer exatamente o que eu era. Uma senhora respeitável, lúcida e capaz. No fórum,
Meu pequeno grupo de apoio me esperava, e, para minha surpresa, 2 ex-alunos. Professora Neuza, disse Rodrigo, hoje um homem feito. A senhora nos ensinou a lutar pelo que é certo. Estamos aqui para apoiá-la. Entramos juntos. Nos corredores frios, avistei Carla. Estava impecável, como sempre, mas havia um brilho febril, quase maníaco em seus olhos. Marcos chegou com os filhos, que insistiram em vir apoiar a vovó. A sala de audiências era solene. O juiz, um homem de expressão séria, deu início à sessão. O advogado de Carla me pintou como uma idosa confusa e paranoica. A família apenas tentava ajudá-la a gerenciar seus recursos na velhice, disse ele, com a voz mansa de uma serpente. Paulo, por sua vez, foi incisivo. O que temos aqui, Excelência, não é uma idosa confusa, mas uma tentativa cruel de usar o sistema judicial para privar uma cidadã de seus direitos, tudo por ganância. Então, o juiz me chamou para depor. Sentei-me, sentindo todos os olhares sobre mim. Ele começou com perguntas simples, depois foi aprofundando, testando minha memória, meu raciocínio. Senhora Neuza, a senhora entende por que estamos aqui hoje? Perfeitamente, meritíssimo. Minha ex-nora tenta me declarar incapaz porque eu a impedi de se apropriar da minha casa. Uma casa que comprei com as economias de uma vida inteira. E como a senhora descobriu esse suposto plano? Ouvi uma conversa dela. Depois, descobri que levaram corretores à propriedade sem o meu conhecimento. A senhora tem provas dessas alegações? Tenho o depoimento do meu filho, que confirmará tudo. E da irmã de Carla. Além disso, tenho provas de que a senhora Carla falsificou documentos para contestar a transferência da casa, alegando ter contribuído para a compra, o que é uma mentira. O juiz ergueu as sobrancelhas. Falsificação de documentos é uma acusação séria, senhora Neuza. Sim, meritíssimo. E tenho como prová-la. Depois de mim, foi a vez de Carla. Ela encenou o papel da nora preocupada, com lágrimas nos olhos e a voz embargada. Só queríamos o melhor para a mamãe. Ela está confusa, imaginando coisas. Mas seu teatro começou a desmoronar quando o juiz a confrontou com os documentos que Paulo havia apresentado. Apresentei meus extratos bancários originais, a prova irrefutável de que o dinheiro para a compra da casa veio unicamente de mim. Uma contradição direta e esmagadora aos documentos que ela havia apresentado. O juiz se virou para ela. Senhora Carla, como explica esta discrepância? Ela gaguejou, o rosto pálido, buscando socorro no olhar de seu advogado, mas ele nada podia fazer. Estava encurralada. Eu. Deve ser algum engano. Talvez. Meu marido possa explicar melhor. Marcos foi o próximo a depor, e seu testemunho foi a pá de cal sobre as mentiras de Carla. Ele confirmou cada detalhe. O plano de vender a casa, a falsificação dos documentos, a obsessão doentia dela por dinheiro. Meritíssimo, disse ele, a voz embargada. Assumo minha parcela de culpa por não ter freado essa loucura antes. Fui fraco, fui permissivo. Mas minha mãe está perfeitamente lúcida e capaz. Este pedido de interdição não passa de uma vingança cruel, uma retaliação por ela ter nos impedido de tomar o que é dela por direito. Júlia, em seguida, corroborou a história do irmão, acrescentando detalhes sórdidos sobre a meticulosa trama de Carla. Ela chegou a dizer meritíssimo, e estas foram suas palavras exatas. Se eu não conseguir a casa, eu destruo aquela velha. Por fim, o laudo do médico que me avaliou foi lido, atestando minha plena capacidade mental. Um a um, vizinhos como Dona Lúcia subiram ao banco das testemunhas, falando sobre minha independência, minha lucidez, minha vida ativa na comunidade. Ao fim dos depoimentos, o juiz retirou-se para deliberar.
A sala mergulhou num silêncio denso, pesado. Carla encolheu-se num canto, isolada, abandonada até pelo próprio advogado, que parecia constrangido com o desfecho daquele teatro. O retorno do juiz quebrou o silêncio. Seu semblante era grave, suas palavras firmes. Este tribunal rejeita veementemente o pedido de interdição da senhora Neuza Oliveira. Não apenas não há qualquer evidência de incapacidade, como ficou claro que este processo foi movido por má-fé, como retaliação por ela ter defendido legitimamente seus direitos de propriedade. O alívio me atingiu como uma onda, tão forte que minhas pernas fraquejaram. Marcos segurou meu braço, me dando apoio. Além disso, prosseguiu o juiz, com a voz ressoando no silêncio, este tribunal encaminhará os documentos apresentados pela senhora Carla Oliveira ao Ministério Público para que se investigue a possibilidade de crime de falsificação de documentos e tentativa de estelionato. Carla pôs-se de pé, lívida como um fantasma. Meritíssimo, eu nunca. Silêncio, ordenou o juiz. A senhora terá a oportunidade de se defender no foro apropriado. Esta audiência está encerrada. Deixamos o fórum sob uma chuva fina que começava a cair, mas para mim era como se o sol mais radiante brilhasse no céu. Eu havia recuperado não apenas a minha casa, mas a minha dignidade. O meu direito de ser respeitada como a mulher forte e capaz que sempre fui. Marcos me envolveu num abraço apertado, enquanto meus netos se agarravam às nossas pernas. Acabou, mãe, ele sussurrou. Finalmente acabou. Mas eu sabia que não. Algo havia acabado, sim. A ameaça imediata, o risco de perder tudo. Mas outra coisa estava apenas começando. Uma nova fase, onde eu precisaria reconstruir a relação com meu filho, conhecer de verdade meus netos e redescobrir quem eu era, para além dos papéis de mãe, sogra e avó. Não acabou, filho. Está apenas começando. Hoje, 4 anos depois, sentada na varanda da minha casa em Atibaia, contemplo o jardim que plantei com as minhas próprias mãos. Tenho 72 anos agora, e cada ruga no meu rosto conta uma história. Uma história de amor, de dor, de luta e, por fim, de vitória. Marcos e as crianças vêm me visitar todos os fins de semana. Ele refez a vida ao lado de uma mulher maravilhosa, que me trata com o respeito que eu sempre mereci. Carla cumpriu serviço comunitário pelo crime de falsificação e, pelo que soube, mudou-se para outro estado, buscando o anonimato. Minha fiel amiga, Dona Lúcia, partiu no ano passado, aos 85 anos. Sinto sua falta todos os dias, mas sei que ela descansou em paz, orgulhosa por ter me ajudado a lutar. O silêncio desta casa antiga já não me assusta. Pelo contrário, ele é meu companheiro, meu confidente. Nas noites tranquilas, quando o vento sussurra entre as árvores do quintal, sinto que finalmente encontrei o meu lugar no mundo. Um lugar que ergui com suor e lágrimas, que defendi com unhas e dentes e que agora, finalmente, posso desfrutar em paz. Se as paredes desta casa pudessem falar, contariam a história de uma mulher que se recusou a ser invisível, que lutou pelo direito de envelhecer com dignidade e que descobriu, aos 68 anos, uma força que nem ela mesma sabia possuir. E você, mulher, já descobriu a força que existe dentro de você?